Alô pra você, soteropolitano, tá começando o Código Aberto. Olha só, Alessandra, você sabe o que é soteropolitano? Eu sei, dessa vez eu sei. Olha só. Quem mora em Salvador, na verdade, quem nasceu em Salvador. Muito bem, o Código Aberto Origens começou, mas não em Salvador, diretamente de Campos do Jordão, nessa temporada especial que a gente tá aqui no meio da Serra da Mantiqueira, né, Alessandra? Pois é, mas o pessoal de Salvador também tá acompanhando a gente, acredito que num sol, assim, né? Diferente um pouco da gente que tá sentindo um pouco de frio. Olha só, no meio da serra tem frio mesmo, a gente tá praticamente no verão aqui, verão, né, Alessandra? Isso mesmo. Muito bem. Código Aberto de férias, de repente você ainda tá descansando, né, Alessandra? Tem Igual gente a gente aqui? Também. Agora, de repente, você já voltou a trabalhar ou tá estudando, não sei, né? Tem gente que... De repente, tem gente que já voltou, tem gente que já voltou, tem gente que ainda nem saiu de férias. Enfim, Código Aberto tá aqui no ar. E agora, obviamente, né, a gente vai falar sobre o tema de hoje, que é, Alessandra, qual que é o nosso título? Então, esse título é meio complexo, eu posso ler? Pode, leia o nosso título de hoje. O título de hoje é Através de um Espelho Obscuramente. Não diz muita coisa ainda, né? Mas o que isso quer dizer? Isso vai falar um pouquinho, já que a gente está falando essa temporada inteira sobre a criação de Deus, vai falar um pouco como a gente consegue ainda ver Deus na natureza, mas ao mesmo tempo como essa imagem de Deus está distorcida por conta do pecado. É por isso o espelho obscuro, entendeu, Alessandra? Entendi, mas nós não estamos sozinhos aqui para falar sobre esse assunto. Não estamos sozinhos, até porque esse assunto é complexo e por isso temos pessoas especiais para falar com a gente, né? Mesmo, pessoas muito especiais, especialistas. Nossa só, olha só, a gente vai falar direto agora com o pastor Leidivan Rossi. Eu vou pegar a ficha dele aqui, gente, a gente tem um currículo aqui. Pastor, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, para mim é um grande prazer estar com vocês aqui no Código Aberto. Olha só, tem a ficha aqui do pastor, ó, a gente pesquisou aqui, tá aqui, ó, Leidivan Rossi, pastor da Rede Novo Tempo de Comunicação, mora em Jacareí, no interior de São Paulo, é casado com a Rose e pai da Alissa e da Carol, é isso, pastor? Perfeitamente. E eu fiquei sabendo que você tem um cachorro também, que o senhor gosta muito, é isso mesmo? Na verdade nós perdemos um cachorro esse ano, o Sheldon, e ele ainda está no nosso coração. E temos a Luli, uma menininha lá em casa que é muito sapega. Muito bem, então. E ao lado do pastor Leidivan está ela, não é, Alessandra? Está ela, nada mais nada menos do que Marcele Fonseca, que está aqui. Olha só, ela está sorrindo, está feliz de estar aqui no Código Aberto. Ela que é cantora, é fisioterapeuta também, mora em São José dos Campos, aqui perto de Campos do Jordão também, aqui no interior de São Paulo, e é casada com o Douglas, que eu ainda não vou apresentar, porque está do lado dela, mas daqui a pouco eu apresento. Marcele, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Pra gente é um prazer estar aqui com vocês no Código Aberto e ainda aqui em Campos do Jordão com essa vista linda. Muito bem, olha só, eu falei, seja mais uma vez muito bem-vinda, porque eles já participaram outras vezes do Código Aberto, né, Marcele? Já duas vezes. Duas? Muito bem. Duas? Acho que duas. Enfim, olha só, tem até um passarinho aqui, a gente tá no Código Aberto de férias, né? Um tico-tico? Um tico-tico. Olha só, o pastor Leidivan Rossi, que não é só pastor, mas também um observador de pássaros, né, pastor? Gosto. Muito bem, e ao lado agora da Marcele está o esposo dela, o Douglas, que também eu vou falar o nome dele certinho pra você ver, Douglas Polheim, ou Polheim, é isso mesmo, Douglas? É por aí, por aí. Como é que você falaria o seu sobrenome? Polheim. Olha aí, é desse jeito Não, mesmo. é desse jeito. Tá certinho. Ele também é cantor, é um casal cantor, olha só, que maravilha. Vocês devem cantar muito dentro de casa também, né? Dentro de casa mais ou menos, né? Não Não tanto, dentro de casa não, a gente canta mais forte, Na verdade, a pergunta tem que ser pros vizinhos, né? É verdade, tem que ser. Mas é uma loucura, porque a gente pensa que um casal de cantor é praticamente musical a vida deles. Eles acordam e falam, olá, meu amor, como você está? Mas não é assim, né? Você fica apresentando sempre na sua casa? Não, eu não fico apresentando sempre na minha casa. Isso faz sentido. Faz sentido a ponderação. Muito bem. O Douglas aqui, olha, ele também é técnico em áudio, mora em São José dos Campos e é casado com a Marcele. Gente, muito bem-vindo mais uma vez a todos vocês. Vocês são natural de onde? Eu acho que do Rio de Janeiro, pelo menos a Marcele, pelo sotaque que eu percebi, né? Acertou, carioca. Acertou. E você, Douglas? Eu sou goiano. Goiano. O pastor também é? Eu sou mineiro, eu nasci em Mantena, nasci em Mantena, Minas Gerais. Temos muitas representatividades aqui, Minas, Rio de Janeiro, Goiás e o interior de São Paulo aqui, né, Alessandra? Interior. Muito bem. Bom, já que a gente está falando do tema de hoje, que tem a ver com essa questão de ver a Deus de uma forma na natureza, mas ainda assim meio obscuramente por conta do pecado, a gente tem uma pergunta que introduz esse tema, né, Alessandra? Sim, lançamos uma pergunta para o pessoal da rua e da igreja. Vamos ver o que eles falaram. Vamos lá. Para onde você vê beleza no mundo? Beleza? Eu vejo beleza
nas pessoas que buscam ajudar o próximo, na natureza. Sou muito ligado a esse negócio de natureza, eu vejo muita beleza nisso. Em tudo, no passarinho que canta às 4 da manhã, enquanto eu quero dormir, no metrô lotado. Gente, essa é uma pessoa muito apaixonada. No que eu faço, eu sou bailarina, então acho que na arte eu vejo beleza, acho que a arte é a salvação do mundo. E você? Eu também sou bailarina, compartilho da mesma ideia que ele. Então, é algo a mais, assim. É a coisa que é mais linda e mais pura que possa existir. Eu vejo beleza nas coisas mais simples, né? No que as pessoas podem fazer. Tipo, como fazer amizades, como você ir na praia, curtir com os amigos. Você sorrir, cantar, nessas coisas eu vejo felicidade. A gente sabe que o mundo é cercado de sofrimento, né? Mas você consegue ver beleza ainda aqui nessa terra? Claro, consigo sim. Aonde? Dá a dica pro pessoal. Bom, eu consigo ver na natureza, né? Eu consigo ver a beleza dos meus filhos, né? E, bom, eu consigo ver beleza em alguns atos de algumas pessoas. É bem verdade que são poucos, né, o que a gente consegue ver, mas eu ainda consigo ver. Aonde que vocês conseguem ver beleza nesse mundo? Na natureza. Um dos meus fatores, eu moro no litoral, eu vim para cá estudar aqui, e um dos fatores é a natureza. O mar, os animais, tudo que reflete a Deus, a Jesus, o amor dele está na natureza. O que eu mais vejo de Jesus na natureza. E os acontecimentos e os fatos de milagres que acontecem na vida das pessoas que dependem dele, isso para mim é o que mostra que Deus existe cada vez mais. Nosso amigo Caissara que falou que é a natureza, que mostra a beleza do mundo e que, que na verdade a gente consegue ver. E você? Onde você vê beleza nesse mundo? Na natureza também. Também na natureza. Aonde? Ele citou o mar. E você? As florestas. Também os passarinhos ao cantar no amanhecer. Você é um cara que fica admirando a natureza? Também. Se não admirar a natureza, não admirar quem? Pecado não tem como. Tem só a natureza para admirar. Olha só, onde é que você consegue ver beleza também, hein, Alessandra? Em muitos lugares, André Leite. Muito bem, ela não quis dar a resposta específica, mas é porque a gente vai fazer isso depois do intervalo. Mas antes do intervalo, tem uma coisa que eu sei que você está esperando, não é? Isso, o código do dia, né? Código do dia para você que está esperando o seu presente. Hoje tá fácil. Aqui. Olha, eu não sei, vamos ver a pergunta. Põe na tela. Vamos lá, vamos ver qual é o nosso código do dia, Alessandra. Geralmente sou forte e resistente, protejo as pessoas, mas se você repetir uma letra a mais do meu nome, eu posso machucar. E o diabo gosta muito que você fique em cima de mim. Leite, tá muito complexo. Tá complexo demais a pergunta, você que está aí em casa. Olha só, alguém aqui tem uma ideia do que pode ser? O pastor Ledivan tá com uma cara assim cara de interrogação. Primeiro tem de ler, depois entender a pergunta e tentar achar a resposta. Por isso que a gente tem 3 blocos. 3 blocos para você fazer tudo isso. Muito bem. Mas vamos falar do prêmio de hoje, né? Para quem acertar o código do dia. A gente tem o DVD da Fernanda Lara, Magnífico Deus. E também esse livro que eu posso falar que eu já li 2 vezes. Porque o André Leite sempre fala que já leu os livros, né? Eu tenho minhas dúvidas. Olha, não, é verdade, eu já li os livros. O Retorno da Glória, que é um livro muito, muito, muito bom mesmo. Então, tuita pra gente, @códigoabertoNT e concorre ao prêmio, né? Se você acertar nosso questionamento. Muito bem. Olha, eu posso dizer para você, obviamente, como todos os dias, o código do dia tem a ver com o nosso tema. E olha, eu vou dizer aqui que isso aqui tem a ver com a decisão que você tem que fazer entre Jesus, ou seja, entre Deus e Satanás na sua vida. Facilitei um pouquinho? Depois mais uma dica, tá? Depois mais uma dica, então, depois do intervalo, a gente volta com o Código Aberto Origens diretamente de Campos do Jordão. Estamos de volta, já que temos cariocas aqui, eu fiquei influenciado pelo sotaque da Marcele, viu, Marcele? E quem vai fazer o sotaque do mineiro? Olha, aí eu vou deixar com o pastor Ledivan mesmo, viu, pastor?
Olha, Código Aberto está de volta aqui diretamente de Campos do Jordão nessa temporada especial, né, Alessandra? Sim, temporada de férias, temporada gostosa que a gente está passando aqui do Código Aberto, né? Muito bem. No último bloco, a gente jogou a pergunta aqui que tem a ver com o tema de hoje. Nas ruas a gente perguntou, olha, o mundo tem muita coisa ruim, mas ainda assim a gente consegue ver algumas belezas. E eu vou começar o nosso momento aqui da discussão com os nossos convidados, fazendo a mesma pergunta para vocês. Onde é que vocês conseguem ver a beleza de Deus, mesmo no meio de tanta destruição e coisas ruins que a gente tem hoje em dia? Para mim é muito fácil, né? Com 3 mulheres lindas que eu tenho em casa. Então olha só, aproveitou a homenagem, né? É muito fácil, não, mas para mim é muito fácil. E eu fico olhando e fico apreciando, eu falo assim, eu sou um felizardo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aproveita e manda um abraço para elas, professor. Tá bom. Rose, Alissa, Carol, beijão para vocês, amo muito vocês, já estou com saudade. Beijo. Muito bem. E agora, e você, Marcelo? Onde é que você consegue ver a beleza de Deus? Ela vai, eu tô imaginando que ela vai falar assim, é só eu olhar para minha esquerda. Será? Não, com certeza a gente consegue ver a beleza de Deus no amor, né? E na pessoa que a gente ama, a gente consegue ver a revelação também de Deus. Na família também, com os amigos. E a natureza, por mais que ela tenha sido afetada pelo pecado, ainda conseguimos entrar em sintonia e estar em comunhão com Deus também, observando a natureza. Muito bem. E você, Douglas, onde é que você consegue ver Sem manipular a resposta do Douglas. Sem manipular dessa vez a resposta dele. Não, vou fugir um pouco, mas é só olhar aqui, né, para o lado aqui, eu acho. Como a Marcele disse, apesar de ter sido deturpado assim, às vezes eu fico imaginando, assim, a gente morava no Rio de Janeiro, aí eu ia para algum lugar assim, lá tem vários lugares bonitos, né, meu amor? E eu sempre fico imaginando assim, imagina como era isso aqui sem ter tudo isso que tem agora, assim, sem ter toda essa construção, sem ter todas essas coisas. Imagina como é que era, por exemplo, no descobrimento assim, do Brasil, não precisa nem voltar tanto, entendeu? Já era uma coisa muito diferente, assim. Então, eu acho que, apesar de tudo que o homem já destruiu ou já fez, o pecado, o que o pecado acarretou nesse mundo, assim, a gente olha isso aqui e acha uma coisa linda, né? A gente chegou aqui e já fiquei olhando, parado um tempo aqui. Não tem como não ver Deus assim, entendeu? Muito bem. Você ia falar alguma coisa, pastor? Eu ia falar, porque ele me lembrou de uma coisa, quando a gente passava, eu morei ali em Niterói, 5 anos, e quando a gente passava naquela ponte Rio-Niterói ali, dava uma visão muito linda, e eu sempre pensava o seguinte, poxa, como isso aqui deveria ser lindo, sem a presença do homem aqui, sem a interferência, sem esses prédios, e eu sempre pensava isso, ele falou ali e eu lembrei, e isso me impressionava tanto que uma vez eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava junto com os índios quando Pedro Alves Cabral chegou com a comitiva dele. Um sonho tanto histórico, né? E eles chegaram então com aquele negócio de espelho, pente para trocar com os índios. E eu interferi, eu falei, não aceita não, eles vão estragar isso tudo, isso aqui é muito lindo, é muito belo, não aceita. E eu acordei impressionado com aquilo. E realmente eu acho a natureza linda, eu aprecio muito, né? Fui criado na roça. A minha tia tinha muita galinha, tinha pato, tinha não sei o quê, tinha pavão. A ponta da pena de um pavão. E Darwin falou que ele ficava quase doido de pensar que aquela ponta da pena do pavão era resultado da evolução. Ele falou isso. É verdade. Realmente uma coisa extraordinária. Então esse mundo tem muita coisa bonita. É uma obra de arte, né? Numa pontinha assim, você vê tanto detalhe, tanta coisa, cor. Se não repararam ainda, repara na ponta da pena no pavão para ver que perfeição, que coisa linda. Olha, no começo do programa entrou um passarinho aqui, de repente entra um pavão, a gente já olha, opa, já observa aqui. Na hora aqui, diretamente aqui no meio da Serra da Mantiqueira. Agora, a gente também pode ver Deus, já que vocês dois são músicos, também por meio da música, não dá pra gente ver? Obviamente, eu acho que é interessante porque a música, você consegue ver Deus, mas também você consegue ver a atuação do inimigo por meio de uma coisa que é tão bela que foi criada por Deus, porque diz que nós, seres humanos, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, eu imagino que, como seres humanos, nós somos musicais, Deus também deve ser musical, não é, pastor? Com certeza. Vocês podem falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que, assim, eu acredito que a gente consegue ver Deus praticamente em qualquer manifestação que o homem faz, uma música, uma obra de arte, uma tela pintada, uma construção, qualquer coisa. Partindo do ponto de que os nossos dons, os nossos talentos, todos vêm de Deus, então eu acho que você pode ver Deus em várias coisas que eu faço, em qualquer pessoa faz. Então acho que, partindo desse ponto, acho que é possível ver Deus em praticamente tudo, né? Você ia dizer alguma coisa, pastor? É que eu amo esses dois aqui já há algum tempo.
E a música deles, para mim, é muito linda, é muito bela. E um dia eu estava fazendo uma viagem, eu até mandei um recadinho para eles. Não sei se eles vão lembrar disso, né? Eu estava passando por um momento na minha vida e eu escutei um dueto deles e eu mandei um recadinho agradecendo, porque realmente eles fazem música muito linda, muito bonita mesmo. Olha só, falando em música, né, Alessandra? Isso e falando mesmo. o que tem a ver com o nosso tema aqui de ver a Deus, eu quero que você abra a sua Bíblia aí em casa, a gente vai abrir também aqui, no Salmos 19:1. Mas antes de abrir, obviamente, a gente vai fazer uma oração pedindo para que Deus nos ilumine durante esse estudo da Bíblia. Pastor Leidivan, o senhor pode orar para nós? É um prazer, é um prazer. Senhor nosso Deus, que privilégio, Senhor, estarmos aqui hoje estudando a Tua Palavra. E agora chegou o momento de abrirmos as Sagradas Escrituras para lê-la. E pedimos em nome de Jesus Cristo, envia sobre nós a unção do Teu Espírito Santo. Dá-nos, ó Deus, compreensão das Sagradas Escrituras. Dá-nos a compreensão de que podemos ver a Tua presença, o Teu amor, através da natureza, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, então a gente vai direto agora para o Salmo 119, não, Salmo 19:1. É porque o 119 é um pouco mais famoso, né, pastor? Aí bem mais ficou famoso. na cabeça. Que longo. Mas é o Salmo 19, versículo 1. Algum de vocês poderia ler para a gente? Com o seu sotaque carioca, Marcele, por favor. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Olha só. É um salmo lindo É um esse, salmo né? que fala exatamente o que Davi, nesse caso que escreveu aqui, ele via exatamente, ele respondeu a pergunta que a gente fez aqui para vocês também, né? Como é que ele podia ver Deus na natureza, apesar de coisas ruins que a gente ainda consegue ver, não é, pastor? É porque Deus, como Criador, e nós cremos que Deus é Criador do céu, da terra e do mar, Ele deixou a sua assinatura nessa criação. Então o texto diz que os céus, eles revelam a glória de Deus. Aquilo que foi criado tem o DNA de Deus. E nós não acreditamos como os panteístas acreditam que Deus está na natureza. Não, Deus não está na natureza. Deus, ele se revela através da natureza. Então, quando eu contemplo um lugar lindo como esse aqui, eu chego à conclusão, um Deus muito sábio, muito poderoso, criou tudo isso. Então, a natureza me leva a contemplar Deus. E o que eu acho assim, de maior misericórdia de Deus é que mesmo a gente vivendo no mundo que passa, na verdade, por tantos pecados, por tanta degradação, a gente consegue ainda ver a imagem de Deus. É uma coisa que permanece, que não saiu, a assinatura de Deus realmente. E isso é o que dá realmente um fôlego, né? Para a gente continuar admirando Deus até mesmo onde a gente, em muitos momentos da vida, não consegue mais, né? Muito bem. Agora, tem uma coisa que, de repente, agora para levantar um pouco de polêmica, esses dias eu estava, para estudar essa lição, vendo esses temas que tem a ver com a criação, eu estava vendo alguns debates entre criacionistas e evolucionistas na internet, e num desses debates tinha um comentário embaixo de um vídeo de uma pessoa que, obviamente, pelo perfil da resposta dela, ela não acredita em Deus. E ela fez a seguinte pergunta, e eu vou jogar essa pergunta para vocês aqui, jogar vocês na fogueira aqui, na mira da verdade. Aqui é o código aberto, mas a gente joga na mira da verdade aqui. É o seguinte, a pessoa falou assim, Alessandra, se existisse um Deus, não existiria gente feia. E aí pode se aplicar a outras coisas, como por exemplo, se existe um Deus, não existiria sofrimento, porque se ele é bom, por que ele permite esse sofrimento? E aí como é que a gente responde essa pergunta? Tem uma resposta para isso ou fica no ar? Não, a Alessandra ela já começou a comentar alguma coisa ali, dizendo que nós vivemos num mundo de pecado. Que o livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, fala que Deus criou esse mundo perfeito, completamente belo. Deus criou aqui um jardim do Éden. Éden quer dizer delícia. Algo Éden quer dizer delícia? Delícia, informação para você. Inimaginável, né, ao ser humano. E no capítulo 3 apresenta a entrada do pecado. E esse pecado, ele degenerou a criação de Deus. Então, eu falaria um pouquinho diferente aí do que essa pergunta, essa proposta, né? Uhum. Se não houvesse pecado, não haveria pessoa feia. Porque todos seriam belos à imagem e semelhança de Deus. Porque o pecado, ele degenerou a criação de Deus. Muito bem, então quer dizer, a resposta não está, na verdade, no
talvez porque Deus seria uma pessoa ruim, alguma coisa do tipo. Na verdade, é exatamente por conta do pecado que entrou no planeta Terra, é isso? Consequência do pecado. Marcélia, fala alguma coisa? Não, é que, fazendo uma comparação, acho que essa frase também, eu já ouvi essa frase de uma outra forma, que se existisse Deus, não existiria, porque que tem mal, existe o mal, né, no mundo. E aí a pessoa respondeu assim, que se existe... Ai, meu pai, se não existisse barbeiro, por que teria pessoas com cabelo grande, barba grande, tá? Então, a pessoa que vai procurar o barbeiro para poder aparar o cabelo. Então, a mesma coisa se aplica ao mal. Se a gente procurar Deus, que é a fonte do amor, a gente não seria mal. A gente não buscaria fazer o mal, a gente só buscaria fazer o bem. Mal, Exatamente. Então, o mal não existe, não é por causa de Deus. Ele está ali para poder espalhar o bem, espalhar o amor. Só que se a gente não for buscá-lo, a gente vai ser propenso a fazer o mal e não o bem. Olha, a gente vai falar muito sobre isso hoje aqui, porque aí fica essa pergunta, né? Vamos parar para pensar, Deus criou o mundo, mas aí, como a gente já falou em lições passadas aí, você já deve ter estudado na Bíblia, Satanás veio aqui e meio que sequestrou esse planeta Terra, né? E aí, de repente, Deus envia o seu Filho Jesus, morre pelo ser humano, mas aí a gente fica assim, e agora, o que a gente faz? A gente está servindo a Deus, a Satanás, o que eu preciso fazer para escolher? Se eu não escolho, eu já estou fazendo uma escolha, como é que é isso? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né, pastor? Porque isso tem tudo a ver com a nossa vida. Com certeza. Muito bem, agora, eu tenho uma pergunta aqui que daí tem tudo a ver com isso que a gente já introduziu aqui. A gente falou que Deus criou, né, o planeta Terra. A gente falou que Satanás veio aqui e fez com que o ser humano caísse em pecado. Jesus veio e morreu pelo ser humano para dar a possibilidade de vida eterna novamente. Aí a pessoa que está em casa pode estar se perguntando, eu não sei, de repente pode ser sua pergunta também, viu, Alessandra? Pode ser, é provável também. Se Jesus já venceu na cruz, por que a gente está aqui ainda, pastor? Essa pergunta é bem curiosa. É uma pergunta muito boa. Mas antes de responder essa pergunta aí, eu gostaria de dizer que quando Deus criou o ser humano, Ele colocou no ser humano bondade, amor, misericórdia, paciência, tudo aquilo que existe de bom, Deus colocou, que ela mencionou ali o fruto do Espírito. Deus colocou tudo isso no coração do ser humano. E quando o homem entrou em pecado, essas virtudes elas foram adulteradas. E aí o ser humano, então, ele se voltou para o mal, né? Para a ira, para a vingança, para o orgulho, para a vaidade, a maldade em todos os seus aspectos, né? E quando Jesus ele veio a este mundo e morreu na cruz do Calvário, ele nos possibilitou, através da sua morte, ter o coração restaurado novamente à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Só que no universo existe uma interrogação que foi colocada pelo inimigo antes da criação do mundo. A interrogação é: será que Deus é amor? Será que Ele é justo? E a morte de Jesus Cristo, ela é um grande passo para a resposta a essa questão, mas ela não responde completamente. Então, por que nós ela ainda... não é o ponto final disso. Não é o ponto final, ela é o começo da resposta. É o começo da resposta, porque ali a gente vê, Deus é amor. Ok, Deus, morreu, ele mesmo deu o seu filho para morrer. Quem é que faz isso? Tem de ter amor. Então, nós ainda vivemos neste mundo porque essa resposta ainda precisa ser alcançada por muitas pessoas, pelos anjos não caídos. Então aí há que se dar um tempo ainda para chegarmos a esse momento que nós tanto esperamos. É mais ou menos por aí, e por isso que nós vivemos ainda neste mundo de pecado, de dor, de tristeza, de separação. Eu queria só lançar uma pergunta, né? A gente falou sobre a questão da beleza, né? De ver a beleza, e aí né, pessoas que são feias, enfim. Mas todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso, de alguma forma, foi tirado? O homem, não é, essa imagem e semelhança de Deus, ela foi deturpada. Então é possível, né, ver beleza no ser humano? Não, com certeza, com certeza. O ser humano, ele é belo. Agora, ele nasceu em maldade. Davi falou o seguinte: eu fui concebido em pecado me concebeu minha mãe. Então, você não ensina uma criança, por exemplo, a mentir.
Ela já nasce com isso no coração. Ela vai potencializar isso ou não, dependendo do contexto, se alguém for enfatizar a mentira no coração dela. Então, uma criança, ela é, por natureza, má. Mas dentro dela também existe aqueles resquícios de amor, de bondade, de beleza que nós mencionamos. Colocados por Deus. Colocados por Deus. E quando essa pessoa, então, é religada a Deus através de Jesus Cristo, essa natureza boa, ela é restaurada. Por isso que a Bíblia diz assim, aquele que está em Cristo é nova criatura. É nova criatura. Está apontando para a obra primária de Deus lá no Éden. Diz, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Douglas, ia falar alguma coisa? Eu acho que assim, acho que dá para pegar o exemplo até mesmo da natureza, para comparar com o homem. A gente imagina que tudo era muito mais belo, tudo era muito mais bonito. Mesmo assim, você olha isso aqui e é bonito, e é lindo e tal. Então, acho que é a mesma coisa do homem, né? Acho que é a mesma coisa do homem. Era bem melhor. Eles viviam bem mais, eram mais altos, eram mais fortes, era tudo. Então, isso tudo foi definhando como a natureza e como todo mundo ao redor. Então, assim... Não que acho que a gente continua sendo a imagem e semelhança de Deus, mas uma versão assim, digamos, bem piorada, né? É porque o pecado, não é o pecado que nos torna humanos, né? Ele compromete a nossa humanidade e a solução para esse comprometimento foi a morte de Cristo. Então, o pecado não é o que faz a gente ser humano. Quem fez a gente ser humano foi Deus, então Ele nos fez perfeitos, Ele nos fez voltados para a bondade. E aí a gente permitiu que o pecado comprometesse a nossa humanidade. Mas ainda bem que Deus não se esqueceu da gente, afinal de contas, quando a gente fala que foi tudo criado muito mais bonito, né, e de repente a gente regrediu, né, por conta do pecado, a gente está falando disso moralmente também, porque o ser humano era perfeito moralmente, assim como Deus, mas aí quando escolheu o pecado, obviamente hoje em dia a gente tem exatamente o contrário. Agora a nossa tendência é fazer o mal naturalmente, como o pastor Leidivan falou, desde pequeno. Inclusive tem um vídeo que eu quero mostrar para vocês agora, talvez você já tenha visto na internet. É um vídeo que mostra que desde pequenininho a criança tem esse padrão aí de mentir ou de querer enganar, que é uma coisa natural. Às vezes ela nem faz isso, não diria que ela não faz isso conscientemente, mas é um ser humano ainda em formação e desde o começo a gente percebe como o mal já deturpou a imagem do ser humano. Uma criança tão bonitinha, acompanha aí. Olha só, crianças, desde pequeno mesmo, talvez até sem ter tanta consciência, não diria que ela não tem consciência do que ela está fazendo, né, pastor? Né? Muito espertinho, mas a gente já percebe essa tendência para, de repente, isso aí é uma mentira, afinal de contas a criança não está chorando desse jeito, ela está querendo chamar a atenção do pai e aí ela finge essa situação, ou seja, fingir é mentir, né?
E é interessante que não é só criança que faz isso, né? Mas começa ali, né? Já começa desde ali. A vida começa ali, né? Começa ali. Muito bem. Bom, agora que a gente já entendeu, então, aqui no Código Aberto Origens, que a gente ainda consegue ver Deus aqui nesse planeta, ou seja, a gente sente a influência de Deus, mas ao mesmo tempo, a gente também percebeu que Satanás, ou seja, o inimigo, ele ainda ele tem influência aqui nesse planeta. A gente vê isso, por exemplo, numa rosa que tem beleza, você tem espinho. Numa abelha que é super bonita, você tem uma abelha que dá um ferrão ali na gente. Você tem também, eu tinha até colocado um rio é muito bonito, mas ele também pode estar poluído. Então a gente consegue perceber esse contraste hoje em dia. Na verdade, distorcer. Uma distorção, essa palavra é melhor, uma distorção. E aí eu fico pensando, bom, já que a gente tem a influência de Deus e também a influência de Satanás no mundo, eu imagino que isso também deve acontecer conosco, que somos seres humanos. E aí eu fico pensando, e agora, o que a gente escolhe? Como é que a gente faz para escolher? Ficar sob a influência do inimigo ou sobre a influência de Deus? Porque a gente percebeu que pela morte de Jesus a gente pode escolher ficar sob a influência de Deus e escolher a vida eterna. Mas pelo jeito a gente tem que escolher, não é? Como é que é isso, pastor? Eu vou te responder pela minha adolescência e a minha juventude. Eu aprendi a ver os resultados antes deles acontecerem. E a Bíblia me ajudou muito nisso. O contato com a Bíblia me ajudou muito. Então, nas minhas escolhas até hoje, eu sempre penso o seguinte: se eu escolher assim, qual é o resultado? Se eu escolher daquele jeito, qual é o resultado? Então, o mundo está aí, as pessoas estão aí, os resultados estão aí. Então, os resultados, eles são uma boa forma da gente escolher o caminho. A palavra de Deus mostra isso. A palavra de Deus mostra que se eu faço escolhas acertadas ao lado de Deus, ao lado da verdade, viver uma vida baseada no amor, no respeito às pessoas, né, na justiça, na honestidade, então eu vou me dar bem. E a Bíblia diz também, eu não posso quebrar todas as regras e querer lá no final... Me dá bem, né? Não dá, entendeu? Então é isso, eu acho que é usar essa ideia de que eu posso antever os resultados. E pelo que eu tenho visto até hoje, André e Alessandra, vale muito a pena seguir a Deus. Tem um quadrinho, né, uma história em quadrinhos que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor isso. Pode colocar aqui na tela pra gente, a gente vai acompanhar. Você também acompanha em casa. Chama mais ou menos o seguinte, o muro. Eu quero dizer que essa palavra muro é muito importante hoje. Falei só uma vez, não vou voltar a falar. E fala mais ou menos assim, olha, conta-se uma história que certo homem estava em cima do muro. De um lado do muro estava um anjo. Isso, obviamente, né, está fazendo uma analogia aqui. Vem para cá, o anjo está falando. E esse anjo ficava chamando, clamando para que o homem viesse para o seu lado. E aí do outro lado tem um desenho ali falando assim, e do outro lado estava o diabo, e ele não fazia nada, só ficava observando e olhando. E o anjo do outro lado falando, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Então o homem perguntou para o diabo, por que é que você não faz nada? Não pede para eu vir para o seu lado? E o diabo respondeu, é porque o muro é meu. Ou seja, isso tem tudo a ver com o nosso contexto aqui de origens e de deturpação e de queda do planeta Terra e do próprio ser humano. É assim mesmo, pastor? Porque você não tomar uma decisão ao lado de Deus, já é tomar uma decisão ao lado do diabo. Olha só, e eu fico pensando, vocês dois têm um talento único, que é poder cantar, e cantar muito bem. Em algum momento vocês já também ficaram... em cima do muro para ter que escolher entre usar esse talento para Deus ou usar esse talento para o mal? Porque eu imagino que, como qualquer pessoa, vocês também sofrem tentações do inimigo aqui nesse planeta. O que é que vocês podem falar sobre isso? Olha, falando por mim, assim, eu nunca senti uma vontade de cantar fora da igreja. Mas já senti, assim, até a gente tomar essa decisão de realmente... usar esse nosso talento e cantar e gravar e fazer isso um ministério e pregar através da música, isso é que foi um pouco complicado pra gente, assim, a gente aceitar esse chamado, assim, a gente relutou bastante até aceitar isso e ver que era isso mesmo. A gente foi segurando, até que chegou uma hora que a gente viu que a gente tinha que fazer isso, né? Então, assim, não senti
essa vontade de fazer uma coisa de cantar para fora, alguma coisa assim. Mas o aceitar também cantar e viver da pregação assim também foi um processo meio complicado pra gente. E eu acho que até a orientação pro telespectador nesse momento pode ser o seguinte: com certeza você em casa passa por momentos assim de que você não sabe o que você escolhe ou o que você não escolhe, ou melhor, o que é que você vai escolher, melhor dizendo, se você escolhe ouvir a voz de Deus ou de repente, às vezes não é nem não ouvir a voz de Deus, mas relutar em ouvir a voz de Deus. E acho que a pergunta que eu vou fazer agora para a Marcele, talvez ela fosse falar isso, é exatamente a resposta que você talvez precise aí em casa. Em que momento ou de que forma você percebeu que era Deus falando com você e que você precisava aceitar esse chamado? Olha, como o Douglas falou, eu só chamo ele pelo apelido, é complicado falar Douglas. Ela pensou Parece que eu estou brigando, né? A forma de pronunciar foi diferente. Douglas. Boa, né? Bom, mas como ele disse, a gente realmente demorou muito para aceitar isso. Porque durante os 4 anos de namoro, a gente já cantava junto. Né? Lá no Rio, quando eu era convidada para cantar, eu sempre levava ele. Então a gente já começou a fazer os duetos desde o namoro. E nas igrejas que a gente passava, o pessoal falava: nossa, mas ia ser tão bonito se vocês fizessem um CD. E a gente nem passava pela nossa cabeça isso. E só que dessa forma Deus foi começando a colocar no nosso coração essa vontade. E quando nós casamos, a gente começou com o Ministério do Vital, antes de gravar o nosso CD, ali Deus já começou a falar com a gente. Ali a gente aprendeu um pouco mais também sobre como é viver pelo ministério. E através das músicas, através das nossas amigas que estavam com a gente também, Deus foi falando com a gente que Ele queria nos usar, Ele queria usar as nossas vozes, usar as nossas vidas para esse ministério. Então, foi muita oração para a gente saber que era Deus que estava falando com a gente. Quando a gente conversa com Ele, é só dessa forma que a gente sabe o que Ele quer para a gente. Relacionamento, então, né? Relacionamento, exatamente. Então, foi através do Ministério do Vital, eu posso dizer assim. Uhum. Que foi antes do Ministério Douglas e Marcele. E continua, viu? O Ministério Vital não acabou. Continua. Continua. Ia falar alguma coisa, pastor? Não. Muito bem, então a gente vai fazer o seguinte, a gente está terminando, temos 2 minutinhos para terminar esse nosso momento aqui. Eu gostaria de terminar com 2 versos esse nosso momento de debate. Abre a sua Bíblia em 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8, a gente está mexendo aqui, encontrando, de repente está com o seu iPad ou o seu tablet, eu não sei. Procura aí também, tá tudo valendo. Vamos lá, 1 Pedro 5,8. Alguém já encontrou? Pastor Leidivan? Pode ler para a gente? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Afinal de contas, se você precisa fazer uma escolha e se Satanás, o inimigo, fica andando ao redor como um leão, eu não sei vocês, mas se tivesse um leão, né, aqui, eu ia ficar bem esperto, ia fechar todos os vidros aqui e não ia tirar o olho dele 1 segundo, ia ficar em alerta. Eu acho que esse é o recado pra gente hoje também aqui, né? Com certeza. Me chama a atenção aqui nessa passagem, um leão rugindo. E quando a gente vê na televisão algum documentário, o leão ele não ruge durante o dia. Ele vai sorrateiramente, devagarzinho, meio escondido até dar o bote. Mas tem um momento em que ele ruge, é à noite. Quando ele não consegue ver a presa, mas ele sabe que a presa está ali, ele sabe que o bando está ali. Então ele lança um rugido para criar pânico no coração da presa. E nesse pânico a presa corre. E o que correr para o lado do leão vai perder. Entendeu? Tá aí o recado para você. O Código Aberto vai fazer um rápido intervalo, né, Alessandra? Rápido intervalo. Mas antes a gente volta com o resultado do código. Na verdade, vamos falar o código mais uma vez aqui? Mais uma vez para fixar. Coloca o código aqui pra gente. Olha lá, vamos lá. Geralmente sou forte e resistente. Protejo as pessoas, mas se você repetir uma letra a mais no meu nome, eu posso machucar. Ah, e o diabo gosta muito que você fique em cima de mim. Alessandra? Tá muito fácil. Agora ficou fácil, agora né? ficou fácil, agora gente. ficou fácil, Tem né? desculpas para não twittar. Sem desculpas para não twittar, os nossos prêmios estão aqui.
@códigoabertoNT no Twitter. A Alessandra mostrando os prêmios. Alessandra... Gente, os prêmios são muito bons, né? Muito bons. Chame o intervalo para nosso telespectador. Rápido intervalo, vá na geladeira, pega alguma coisinha para comer e Código Aberto volta já. Oi, Rogério, estamos de volta. O Rogério, você não sabe quem ele é? O nosso câmera tá aqui, ó. Mexe a sua cabeça, Rogério, para falar que a gente tá aqui. Olha só, ele percebeu que nós estamos aqui. Você aí em casa estava aguardando o Código Aberto voltar para saber do prêmio, né, Alessandra? Sim, não, Leite, tá muito fácil. Eu insisto em falar isso, que o código do dia tá muito fácil. Tá muito fácil hoje, você pode ganhar. Afinal de contas, se você acertar a pergunta, tá concorrendo a esses 3 prêmios, né? Quais são mesmo? Não, na verdade, são 2. São 2, olha só, eu não contei direito. Muito bem. É o livro O Retorno da Glória e o novo DVD da Fernanda Lara, Magnífico Deus. Muito bem, vamos então diretamente para o código do dia. Geralmente sou forte e resistente, protejo as pessoas, mas se você repetir uma letra a mais no meu nome, eu posso machucar. Ah, e o diabo gosta muito que você fique em cima de mim. Se você não respondeu, não responde mais, já acabou, né, Alessandra? Já foi, gente, agora só semana que vem, Agora né? só semana que vem. Eu vou perguntar para os nossos convidados, alguém tem uma ideia de qual pode ser a resposta aqui do nosso código? Todos sabem, fizeram uma cara assim, lógico, como não? Eu sei. Vamos lá, então. Num jogral, então, todo mundo respondendo junto. 3, 2, 1... Muro. Olha Aê! só, tá certo. Olha, palmas pra eles, muito bem. Eles estão concorrendo aos prêmios. Concorrendo ao... Olha só. Eles, não a nossa produtora Jaqueline tá falando que eles não estão concorrendo só porque eles não tuitaram, mas eles sabiam a resposta, né? Muito bem. E como a gente falou agora aqui, se você fica em cima do muro, ou seja, se você não toma uma decisão por Cristo, você já está tomando uma decisão automaticamente pelo inimigo, é uma decisão, né? Por Satanás. E o pastor Leidivan Ross tem uma mensagem importante para você, finalizando esse nosso estudo de hoje. Bom, de acordo com aquilo que nós estudamos na Palavra de Deus hoje, Deus criou esse mundo belo, a natureza perfeita, o ser humano perfeito. Infelizmente, o pecado, ele alterou os planos de Deus na raça humana, no coração do ser humano e também na natureza. E hoje nós contemplamos essa obra de Deus, essa criação de Deus degenerada. Vemos a maldade no coração do ser humano e vemos também a natureza que sofre com inundações, com secas, com terremotos, com vulcões. Essa natureza, nós acreditamos que ela será restaurada na volta de Jesus Cristo. Quando a palavra de Deus vai se cumprir, Deus vai dizer, e Ele já disse, eu crio um novo céu e uma nova terra. Porém, eu e você não precisamos esperar a volta de Jesus para sermos restaurados. O nosso coração pode ser restaurado hoje com o amor de Deus, a bondade, a misericórdia, se nós permitirmos Jesus Cristo morar em nosso coração. Nós temos essa oportunidade hoje. Eu faço uma pergunta para você. Vamos aproveitar essa oportunidade? Vamos deixar Jesus Cristo ser introduzido no nosso coração? Deus abençoe. Muito bem, então tá um recado aí para você. E como o pastor disse, e como a gente pode ver na Bíblia também, em Mateus, tem um verso em Mateus 12:30 que diz assim, Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, eu acredito que hoje seja o dia de você decidir fazer a coisa certa, escolher o lado de Deus e não o lado do inimigo, né, Alessandra? Com certeza. E esse nosso estudo foi algo assim, esperançoso, né? Esperançoso, que trouxe esperança nessa questão de contemplação do que Deus fez, né? É verdade, a gente está num mundo de pecado, mas existe esperança de um mundo muito melhor e a gente pode ver isso em várias formas, ainda que Deus se manifesta na natureza e no próprio ser humano. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram com a gente hoje. Quero agradecer a você que participou com a gente em casa também, né, Alessandra? Que participou, que tweetou, que facebookou. Olha, Facebook, ela inventou um verbo agora, Alessandra. Participação, tá valendo, né? Mas a gente agradece muito a participação de vocês. A gente volta a se ver num próximo programa ainda, né? A gente volta, na semana que vem a gente já volta a se ver. Estão assoprando aqui pra mim, a Jaqueline Peroso. Mas antes, a gente fica com uma música do Douglas e da Marcela, é isso mesmo, né?
Tá certo. Um abraço para você que tá aí em casa, um abraço para você também, Alessandra. Um abraço, até semana que vem. Tchau. Logo de manhã, quando nasce o sol, eu faço a minha oração e espero tua resposta. E à noite, ao me deitar, durmo em paz, pois sinto-me seguro só em ti, seguro em teu cuidado. Só tu respondes o meu chamar e entendes meus medos, aceitas meus defeitos. E eu, o que faço pra agradecer tanto carinho, tanto amor, tudo que és e o que fazes, meu Senhor. Como duvidar de ti? Tu és tudo para mim. Sem tua força nada posso construir. Tudo que sou e o que tenho vem de ti. Tu és meu porto bem seguro, o meu refúgio, o meu escudo. Pelo teu amor, hoje posso entrar em tua casa, meu Senhor, e adorar no santo templo. E quem eu sou para merecer tua presença e teu favor? Senhor, eu reconheço que sou pequeno diante de ti. Sou humano, sou frágil, sou apenas pó e barro. Será que um dia serei capaz de fazer tua vontade? Ajuda-me, transforma-me, Senhor. Como duvidar de ti? Tu és tudo para mim. Sem tua força nada posso construir. Tudo que sou e o que tenho vem de ti. Tu és meu porto bem seguro, o meu refúgio, o meu escudo. Meu Senhor, eu quero caminhar segundo o teu coração, ó Pai. Ó Pai, que minha glória seja lançada ao chão e que brote do pó um perfeito coração. Como duvidar de ti? Tu és tudo para mim. Sem tua força nada posso construir. Tudo que sou e o que tenho vem de ti. Vem de ti. Tu és meu porto bem seguro, o meu refúgio, o meu escudo. Tu és o meu escudo, Senhor. Senhor, como duvidar? Como duvidar? Como duvidar de ti? Como duvidar?